A eleição no Peru virou uma disputa no detalhe, com Keiko Fujimori e Roberto Sanches se alternando na frente, né? E a diferença de poucas centenas de votos. A gente acompanha isso o dia inteiro, ficou horrorizado como é que ficaria tudo pertinho. E o que torna essa apuração ainda mais quente é que os votos do exterior voltaram a mexer no placar, reforçando a impressão de que o resultado pode ficar para, né, um aperto final. Mas é Keiko, que representa aí a direita e carrega o peso político do nome Fujimori, tenta capitalizar ali a imagem de mão firme, né, em um país cansado da instabilidade. Do outro lado, Sanches surgiu como uma opção da esquerda e conseguiu virar o jogo em trechos da apuração, mostrando força entre aqueles que querem mudança. Pois é, nesse momento a disputa segue voto a voto, com o escrutínio, né, ainda em andamento e a sensação de que a qualquer momento, né, uma nova parcial vai sair e vai mudar quem está na liderança. E esse cenário ajuda a explicar por que o Peru caminha para mais uma eleição marcada pela tensão, pela polarização e pela pressão por um desfecho rápido. Que eleição apertada é essa em Síria? Demais. Hoje eu fiquei vendo os resultados ali, 97 alguma coisa, 98%, e assim, voto a voto, né? Mas o que explica isso, hein, André? Pois é, para essa pauta internacional de hoje, não só essa, mas a gente tem uma pauta extensa do noticiário internacional, a gente convidou aqui para nos ajudar a entender melhor aí um pouco mais sobre o que está acontecendo sobre esses assuntos, em especial agora sobre as eleições no Peru. Nós convidamos o especialista em Direito Internacional, Williander Salomão, a quem eu dou as boas-vindas. Boa noite. Muito obrigada, viu, Williander, por estar com a gente aqui mais uma vez no Tempo News. Eu já começo te perguntando o que a gente estava questionando aqui agora, né? O que está acontecendo lá no Peru? Voto a voto, uma hora a direita está na frente, outra hora a esquerda. Como que explica essas eleições deste ano por lá, hein? Boa noite para você. Boa noite, é um prazer estar de volta ao Tempo News. Bom, o Peru, ele carrega uma instabilidade política há bastante tempo, não é? Uma alternância aí presidencial, cai ministro a cada 15 dias, temos aí também um Congresso Nacional muito dividido, com uma grande maioria da direita, e o Peru nos últimos anos ele vem atravessando essa instabilidade política que ela vai afetando todas as camadas da sociedade. E também, em especial, não é, o fujimorismo querendo o poder novamente através da Keiko, que tenta ganhar as eleições já há bastante tempo. E a gente também tem que prestar atenção nesse movimento que está acontecendo na América Latina, dessa onda azul, né, dos partidos de direita e de extrema-direita assumindo os poderes aí na América Latina e automaticamente aí alinhados com a política do Trump. E a onda vermelha, por assim dizer, ela vem perdendo espaço, porque a sociedade ali do Peru, ela já está cansada de tantas instabilidades políticas, e que é muito curioso que a economia peruana, a moeda sol, ela é uma das mais fortes da América Latina, devido à sua autonomia do Banco Central. Mas esse passado todo, os últimos anos de instabilidade política e social no Peru, está sendo meio que decisivo e um desafio, tanto para o Sanches como para Keiko, que é essa eleição aí acirrada que a gente está vendo. Ora, Iliana, muito boa noite para você também, aproveitando aqui. Boa noite. Iliana, a gente tem visto essa coisa muito perto, assim, muito próxima. A gente corre um risco aí, porque falta praticamente 2% de urnas a serem apuradas ali, de votos a serem apurados. Chegar no final, se estiver muito perto, isso não dá margem para uma recontagem de voto, não? Olha, é tudo possível, porque o termômetro político no Peru, ele está muito alto, as tensões estão muito altas, e tem essa possibilidade da Keiko, né, que tem a grande maioria do apoio da direita, perder para o Sanches, que tem esse ideal aí mais de esquerda. E se o Sanches ganhar, ele vai ter um desafio muito grande de criar um pacote, né, de medidas aí políticas e sociais para agradar a população, mas sobretudo encontrar um desafio do Congresso Nacional, cuja direita está dominando. Então tem aquela polarização que a gente vê aqui no Brasil acontecendo no Peru. Então fica indo muito apertado, né? Bom, quem ganhar ou quem perder, se vão aceitar esta derrota
pedindo uma nova recontagem, porque o termômetro político no Peru ele está muito tensionado e qualquer vitória, qualquer perda pode ser assim que cause ainda mais instabilidade política. A gente vai ter que aguardar para ver os resultados. E ainda seguindo nessa linha que você está trazendo para a gente, você acredita que existe risco aí de manifestações, de protestos, tensões sociais também, depois da divulgação do resultado final dessa eleição, Williander? Acredito que sim, porque o Peru também está muito polarizado. A gente tem essa tradição fujimorista ou fujimorismo, que tem acusação de corrupção, de violações de direitos humanos. Temos muitos processos aí julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Peru é um dos países que tem mais número de denúncias no sistema interamericano de direitos humanos. Então, eu acredito sim que vai ter protesto, tanto da ala da esquerda como a ala da direita, por causa da tensão. E isso, os observadores internacionais, eles estão meio que receosos por a vitória, seja da direita ou seja da esquerda, mas principalmente da esquerda, por causa da polarização pela direita, causa mais instabilidade ainda no Peru. E, como eu disse antes, a moeda deles, o sol, é uma das mais estáveis da América Latina. Então, sim, tudo que vai acontecer no Peru pode repercutir, como, por exemplo, no Brasil. Pois é, mudando de assunto, Williander, mas ainda nas notícias internacionais, né, a gente fica com a pergunta: uma lição de diplomacia com o uso da força ou uma capacidade de negociação estratégica? Porque o presidente Donald Trump anunciou, né, o cancelamento de uma onda de ataques retaliatórios que já estava totalmente programada, né, contra alvos no Irã. Tem inclusive uma telinha dele que ele publicou lá na rede social dele, a Truth Social, falando muita coisa, né, Círia? Fez essa publicação lá, olha só o que ele disse, o Williander e também André. Com base no fato de que as discussões com a República Islâmica do Irã foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, determinei como presidente dos Estados Unidos da América o cancelamento dos ataques e bombardeios programados contra o Irã para esta noite. As conversas e os pontos finais foram tanto em conceito quanto em detalhes, aprovados por todas as partes envolvidas, incluindo Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Egito e outros. O bloqueio naval permanecerá em plena força e efeito até que essa transação seja finalizada. O momento e o local da assinatura vão ser anunciados em breve, disse ali Donald Trump. A decisão foi tomada de última hora depois que o regime de Teherã cedeu às condições da Casa Branca e aceitou os pontos finais de um novo acordo geopolítico em meio aos conflitos no Oriente Médio. E essa mudança de comportamento parece revelar cada vez mais as estratégias do líder norte-americano. Ao elevar a tensão ao nível máximo e prometer uma resposta, né, destrutiva contra as provocações iranianas, Trump coloca o adversário contra a parede de todo jeito. E o cancelamento da operação militar, no entanto, não significa ali um recuo, mas sim uma constatação de que a estratégia de asfixia e pressão máxima surgiu um efeito desejado antes mesmo dos mísseis serem disparados. Pois é, e os detalhes dessa transação já foram integralmente concluídos, né, entre as equipes de negociação. De acordo com o governo americano, a data e o local exatos para a assinatura formal deste documento histórico, como eu li agora há pouco, né, nesse post de Donald Trump, serão divulgados em breve. O regime iraniano, que antes dizia que não se renderia, acabou acatando ali as regras impostas por Washington, né, após perceber ali que a ameaça militar dos Estados Unidos poderia ser real e iminente. Com isso, os dois países, né, encontram um caminho de saída para a escalada armada na região, mantendo as linhas vermelhas dos Estados Unidos totalmente respeitadas, isso teoricamente. Voltando com o nosso convidado, Williander, né, Salomão, essa seria uma comprovação de que apostar em uma postura firme desse jeito e sem concessões seria a maneira mais eficaz de impor ordem global, né, e resguardar os interesses da maior potência do planeta, né? Ou Trump, como se diz, partiu pro tudo ou nada e está querendo fazer o que ele vem fazendo com muita particularidade, com muita propriedade ali, desviar o assunto toda vez que tem um problema?
Bom, a gente tem que analisar que essa situação envolvendo o Estreito de Hormuz, envolvendo os aliados dos Estados Unidos ali no Golfo Árabe, como o Bahrein, os Emirados Árabes, que são atacados pelo Irã, atacados as bases americanas localizadas nesses países, a gente tem que ver que o desdobramento da guerra, que está durando já 3 meses, ela está atingindo patamares que a gente não imaginava, porque o Donald Trump, ele não conseguiu o que ele queria, que era acabar com o regime nuclear iraniano, ou até mesmo a derrubada de um governo mais hostil aos Estados Unidos. E nesse exato momento, para o Donald Trump, é muito interessante ele concluir um acordo, porque ele tem sérios problemas de rejeição dentro da opinião pública norte-americana, os índices mais baixos que ele conseguiu de rejeição. E o Donald Trump também, ele tem pressa para terminar essa guerra, porque a gente está começando a Copa do Mundo. A gente está começando a Copa do Mundo nos Estados Unidos, a gente tem no próximo dia, em julho, os 250 anos da independência americana, tem o aniversário dele de 80 anos também, e ele não quer que essas datas e esses acontecimentos muito significativos dos Estados Unidos ocorram em meio de uma guerra. E a gente tem também ver que esse acordo, ele é muito bom para as duas partes, mas é muito melhor para os Estados Unidos por causa da opinião pública, porque o Irã, ele está muito empoderado por causa dessa guerra, porque a guerra, vocês vejam, desviou totalmente para o Estreito de Hormuz, para aquele fechamento e para aquele impedimento do trânsito, de petroleiros. Então eu acredito que mais para os Estados Unidos a pressa em terminar essa guerra é muito maior, porque para o Irã ele consegue manter ainda mais esse Estreito de Hormuz fechado. É claro que vai criando todo um caos para a economia iraniana, um caos para a economia dos países asiáticos, mas para o Donald Trump, ao meu ver, ele tem uma pressa para terminar a guerra por causa da baixa popularidade. Estamos aí começando a Copa do Mundo, temos 250 anos da independência americana, tem o aniversário dele, então ele quer passar todas essas datas meio que livre da guerra e até mesmo proclamando a vitória. É isso que ele quer. Então ele sabe que depende dos iranianos para isso, porque o Irã, ele vai continuar do jeito que ele está mesmo, fechando o Estreito de Hormuz e meio que fazendo essa balança de poder ali no Oriente Médio. Então, bom, é essa visão que eu vejo. Mas eu vejo sim que a diplomacia, ela tem que vencer. A diplomacia tem que vencer para que essa guerra termine e as duas partes consigam chegar numa solução mais próxima possível. Agora, Williander, uma postura mais dura nesse momento, ela enfraquece ou pode colaborar para melhorar a imagem internacional dos Estados Unidos? Enfraquece. O prolongamento da guerra já se mostrou contrário à opinião pública norte-americana, enfraquece o poder até mesmo de capacidade do Donald Trump de convencer os americanos de que ele venceu a guerra. Quanto mais prolongada a guerra, quanto menos diplomacia se usar para chegar no acordo, os iranianos, eles estão muito unidos nesse momento, não é? A população, a grande maioria dos iranianos, eles estão muito unidos nesse momento, até mesmo para a defesa do próprio país. E os Estados Unidos estão lutando contra essa baixa popularidade, essa rejeição da guerra. Então, quanto mais se prolongar a guerra, a meu ver, pior vai ser para os Estados Unidos, um ponto de vista da imagem do que o governo do Donald Trump quer passar, de um governo vitorioso que ganhou a guerra e que conseguiu negociar um término dessa guerra. Agora, Trump tem como aliado lá, Netanyahu, e por outro lado, pelo lado de Netanyahu, terminar a guerra não é uma coisa tão interessante. Ambos, tanto Trump quanto Netanyahu, têm eleições pela frente, as midterms lá, e tem eleição também lá do lado de Netanyahu, que para ele manter a guerra seria mais importante, por isso talvez tenha dado tanta confusão até agora, Sim, é diferente, do ponto de vista dos Estados Unidos com o Irã e do ponto de vista do Benjamin Netanyahu com o Irã. Porque o Benjamin Netanyahu, a política de Israel é terminar com a ameaça que o Irã sempre representou para o país. E também lutando contra o Hezbollah, que defende os interesses do Irã na região. Então, isso já está criando uma animosidade com Donald Trump, porque o Irã, ele está até mesmo condicionando o fim da guerra ao fim dos ataques de Israel ao sul do Líbano.
Então o Donald Trump ele está pedindo para o aliado Netanyahu para não bombardear mais o sul do Líbano. Acontece que os bombardeios acontecem, né? O sul do Líbano está todo arrasado. Então uma coisa depende da outra. E o Donald Trump ele vai ficando aí meio irritado com seu parceiro israelense, porque ele não consegue chegar a um ponto final dessa guerra, porque ele não consegue controlar Israel bombardeando o sul do Líbano, caçando os membros aí do Hezbollah que continuam atacando o sul de Israel. Pois aí, enquanto o mundo acompanha a escalada no Oriente Médio, a Copa do Mundo, como a gente já começou a falar por aqui, começa em clima de festa, né? Mas também de protesto. O torneio tem abertura no México, mas grupos de ativistas aproveitaram, gente, a visibilidade do evento para organizar manifestações em diferentes pontos ali do país. Entre as principais reivindicações estão ali as cobranças, né, por respostas sobre milhares de pessoas desaparecidas, além de críticas a gastos públicos e a questões sociais, que, segundo os manifestantes, não recebem a mesma atenção dada ao mega evento esportivo. A Cláudia le vale madre. Cláudia não se importa com tudo que está acontecendo com nossos entes queridos desaparecidos e as pessoas continuam sumindo. Essa mulher só se importa com futebol e os desaparecidos continuam desaparecidos. Um desaparecimento após o outro e ela não faz nada. O governo não se importa literalmente. O governo le vale madre. Também há pressão de sindicatos de professores que mantêm protestos, né, e cobram ali mudanças em regras de aposentadoria e reajustes salariais. O contraste é muito evidente, né? De um lado, a maior festa do futebol mundial, como a gente está acostumado a ver. Do outro, movimentos que tentam usar os holofotes internacionais para chamar a atenção para problemas que consideram urgentes. Williander, voltando com você, considerando esses acontecimentos, né, a abertura da Copa não mostra apenas o início de uma disputa dentro de campo, mas também revela como grandes eventos esportivos desse porte continuam sendo palco para debates políticos cada vez mais intensos, né? Políticos, sociais e econômicos ao redor do mundo inteiro. O pessoal aproveitou para falar, tem muita gente desaparecida aqui, tem muita gente precisando de atenção e vocês estão dando mais atenção para jogo do que para a população mexicana mesmo, né? Sim, é muito comum, né, que grandes eventos internacionais que acontecem nos países, sobretudo nos países em desenvolvimento, que todas as questões sociais, como desemprego, insegurança, corrupção, essas instituições, elas usam desses eventos para poder chamar atenção para essas causas. Isso não é diferente do México, como também não foi diferente quando aconteceu no Brasil, em 2014. Então, no México, o grande problema do México é o tráfico de drogas, é toda a criminalidade que surge em volta desse tema, e também, justamente por causa do tema do tráfico de drogas, dos cartéis, aos desaparecimentos de pessoas. E também todos esses problemas foram apresentados à população mundial para chamar atenção para essa causa nesse início de Copa do Mundo. Então teve greves, teve protestos, o pessoal que estava a caminho do Estádio Azteca para assistir o jogo México e África do Sul encontraram congestionamento, bloqueios, tudo isso para chamar atenção do mundo mesmo para o problema que a presidente mexicana não estaria tentando, não estaria ajudando. Então, eu acredito que esses protestos vão acontecer, porque isso faz parte, infelizmente, da rotina, né, social do México. Então, os protestos, eles não vão parar. Agora, Williander, qual o legado econômico e social que essa Copa do Mundo pode deixar aí para o México depois do encerramento da competição, hein? Todo evento, Copa do Mundo, Olimpíadas, ele é muito benéfico para o país, porque literalmente coloca um holofote, né, sobre aquele país no mundo. E todas as pessoas, os estrangeiros que vão visitar, eles vão conhecer a cultura daquele país, eles vão conhecer as cidades, o jeito de viver, o jeito de fazer as coisas. A imprensa mundial vai noticiar sobre o país por muito tempo, e também tem o legado desses países de organizar grandes eventos internacionais que vão atrair investimentos principalmente, e atrair investimentos, ele aumenta a capacidade dos empresários e das empresas mexicanas de fazerem negócios, aumentando, né, a arrecadação de impostos e até mesmo tendo impacto
positivo no meio social, gerando empregos e até mesmo incentivando lideranças locais, jovens, startups, a engajarem nesse tema internacional que só uma Copa do Mundo e uma Olimpíada é capaz de fazer. Então o legado, ele é por muitos e muitos anos positivo. Agora, William, a gente tem uma dúvida também, é a seguinte, é sobre a credibilidade das palavras de Donald Trump, porque ele fala que vai fazer uma coisa, faz outra, fala que não vai fazer, acaba fazendo, e com isso gera uma tensão muito grande. Aí estamos falando especificamente sobre as ações do ICE lá nos Estados Unidos. Uma Copa do Mundo no país atrai estrangeiro. Naturalmente, lá eles estão com essa coisa toda de não receber, de não poder entrar, não deixar entrar técnico de seleção, jogador. As pessoas estão com uma preocupação muito grande e ele disse, inclusive, que não haverá problema, não haverá ações do ICE nas proximidades dos estádios onde vão acontecer os jogos da Copa do Mundo. Até que ponto a gente pode acreditar? Pensando estrategicamente para Donald Trump, como você falou sobre a importância de uma Copa do Mundo no país. Até que ponto a gente pode acreditar nessas palavras de Donald Trump? Que tem brasileiro indo para lá, tem alemão indo para lá, tem argentino indo para lá, tem gente do mundo inteiro lá nos Estados Unidos para assistir jogo da Copa, né? Isso. Esse jogo da Copa do Mundo, ele acontece em meio a essa política anti-imigratória dos Estados Unidos e também um temor gerado pelas perseguições e deportações do ICE. Para quem não sabe, o ICE é uma agência americana que coloca em prática as ações e cumpre a lei de imigração e também alfandegária. Então, a gente viu nas reportagens aí deste ano e ano passado o grande número de deportações que o ICE ele vem parando as pessoas, os consideradas imigrantes ilegais, prendendo a caminho do trabalho, prendendo a caminho da escola, gerando um temor muito grande na comunidade de imigrantes americana, e é claro que isso não podia ser diferente agora na Copa do Mundo. E o presidente americano ele já declarou que ele vai preservar a segurança do Estado. Por isso que ele vai negar visto para certas pessoas, como ele já vem feito, e muitos imigrantes nos Estados Unidos, e até mesmo turistas, ainda estão receosos de serem abordados pelos agentes do ICE e serem presos e deportados. Então, este medo ele é real, e mesmo o presidente Trump garantindo que perto dos estádios as ações do ICE não vão acontecer, isso não é garantia que essas ações possam acontecer, até mesmo em localidades próximas dos estádios, as pessoas indo para os estádios e o ICE fazendo uma operação de busca e apreensão. Então isso é um problema, principalmente para os turistas que vão sentir uma insegurança ao serem abordados pelos agentes do ICE. Pois é, Williander, agora tem outra questão. Sempre que a gente fala nesse período de Copa do Mundo, vem mensagens, de integração, de união dos povos, união dos países, mensagem de paz, de positividade, de união, enfim. Aí chega essa Copa dos Estados Unidos, a gente teve até alguns casos de alguns registros, de delegações que alguns participantes foram barrados ali no aeroporto, mesmo com tudo certinho, as pessoas iriam trabalhar. Temos o caso de um árbitro de futebol, nome dele Omar Abdukadir. Ele inclusive foi considerado um dos principais juízes do futebol africano, foi barrado. E aí eu queria entender o seguinte, essa Copa do Mundo para o Donald Trump, o que isso significa para a popularidade dele? Como que ele pode sair em relação à popularidade depois aí desses jogos nos Estados Unidos, de tudo isso que vem saindo sobre o evento que está sendo realizado por lá também? Olha, para qualquer chefe de Estado, ter uma Copa do Mundo, ter uma Olimpíada, ter um evento internacional de grande impacto, isso eleva a própria popularidade dele e a capacidade dele de articular que aquele país seja sede desses acontecimentos. Então é claro que para o Donald Trump ele vai considerar uma vitória política e até mesmo atraindo a atenção do mundo para os Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que as políticas do Trump vão ser reduzidas ou mitigadas, como eu disse, esse problema da imigração. Mas, mais uma vez, a Copa do Mundo vai trazer para os Estados Unidos uma atenção especial, tirando até mesmo o foco da guerra, que já que vão ter todo mundo aí
ligado aos jogos, então o tema da guerra vai ficar em segundo plano, que ajuda, né, a popularidade do Donald Trump, mas não significa que isso possa extinguir essa desaprovação histórica que ele está tendo. Isso ajuda, mas a gente vai ter que ver, por exemplo, quando ele frequentar alguns jogos, se a população vai aplaudir ou não a presença dele. Então acredito que este vai ser o termômetro. Williander Salomão, advogado especializado em direito internacional, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo de forma leve essas informações tão complicadas sempre, né? Que relações internacionais é isso. Elas sempre aparecem muito mais quando o bicho está pegando, porque quando está tudo calmo, a gente não fala muito sobre o assunto, né, Williander? Exatamente. É um prazer estar com vocês. Estou à disposição para quando vocês quiserem. E aí, gostou do conteúdo? Então deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. Você é muito importante para nós.